Muito bom, galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre traqueostomia. Bom, se você chegou nesse vídeo é porque por algum motivo você tá com essa dúvida, ou porque algum familiar seu passou por isso, ou vai passar por isso, ou algum conhecido seu tá querendo tirar dúvida com você. Não importa, o fato é que aqui hoje a gente vai tentar já de um jeito mais fácil possível o que é essa tal dessa traqueostomia, que é uma dúvida que eu vejo quase todo dia numa UTI, por exemplo. Tá? Hoje mesmo a gente já estava aguardando um paciente ali com traqueostomia. Então, sem mais nem menos, bora pro vídeo, vem! Galera, traqueostomia, essa palavra é muito técnica e a gente não gosta desse tipo de palavra aqui no canal, vocês já sabem disso. Então, gente, esse termo significa, em outras palavras, traduzindo, uma abertura aqui na traqueia. Abertura na traqueia, aqui ó, pomo de Adão, é isso, ó, abertura aqui na traqueia. Pô, mas por que alguém vai querer fazer isso? Então o cenário aqui principal, que é a maioria dos casos que vai acontecer, é, por exemplo, um paciente numa UTI que já está entubado e já está em coma induzido. E eu já falei aqui sobre isso. Então, se você não viu esse vídeo, que é praticamente um complemento daquele, clica aqui em cima ou no final do vídeo vai aparecer para você. Dá uma olhada lá sobre como induzido, sobre por que alguém é entubado. E o rotina de UTI, o dia a dia da nossa UTI ali, é sempre isso, são pessoas entubadas e pessoas que estão em coma induzido, a maioria dos pacientes. Só que alguns pacientes não conseguem sair do ventilador. Tem muita dificuldade de parar de respirar pelo ventilador. E aqui é que entra a tal da traqueostomia. Veja bem, isso aqui é um vídeo para tirar dúvidas, é um vídeo para você que não é médico. Esse é o foco, ou seja, grande parte da população. Eu vou falar de jeito simples aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre estudos, qual que é o estudo que fala isso ou aquilo. Isso eu faço quando eu estou com os alunos, quando a gente está dando aula sobre UTI, sobre terapia intensiva mesmo. Aqui não é o foco. Eu vou falar o que a maioria dos hospitais, e mesmo que você não esteja no meu hospital, provavelmente o médico vai estar querendo passar para você o que eu estou te falando hoje. Quando ele chega para você e propõe a traqueostomia, que é colocar um tubo aqui direto na garganta, ou seja, tem que fazer um procedimento cirúrgico, é o cirurgião que vai fazer o procedimento, num paciente, por exemplo, que está na UTI. Por que o médico propõe isso para o familiar, para alguém que está ali, por exemplo? Porque aquele paciente está com dificuldade de sair do ventilador. Ele está respirando pelo ventilador, só que o tubo não está aqui, o tubo está pela boca. O tubo está pela boca e ele, lógico, vai passar para a traqueia, mas ele não consegue sair do ventilador. Mas, pô, por que, Cláudio? Por que o cara não consegue sair do ventilador? Bom, tem várias causas. Vou falar algumas aqui do nosso dia a dia que eu vejo que é mais comum, principalmente nos hospitais do SUS, tá? Então, por exemplo, paciente que é muito emagrecido e tem pouca musculatura, idoso, por exemplo, tem muita dificuldade às vezes de sair do ventilador, paciente que é fumante e que tem doença do pulmão, de fumante, outro vídeo eu posso falar um pouco mais sobre isso. Se você quer que eu fale sobre essa doença, comente aqui. Sobre essa doença do pulmão, a gente comenta também. Outro exemplo, paciente obeso ou super obeso que tem dificuldade também de sair do ventilador. Ou, por exemplo, um paciente que está com uma doença tão grave no pulmão, tão grave, que o pulmão ficou tão debilitado, que ele tem muita dificuldade de respirar sozinho. Dei alguns exemplos simples aqui, só para você ter essa noção. Mas o fato é que ninguém, nenhum médico, gosta de sair indicando traqueostomia por aí. Quando ele chega nesse ponto, é porque praticamente não tem outra opção. E aí a ideia é que ele tire o tubo que está na boca e passe direto aqui pela traqueia. Mas por que isso? E eu vou te passar a ideia da coisa. A ideia é que com o ventilador conectado diretamente na traqueia, esse paciente aqui que está respirando da traqueia direto para o ventilador, ele vai ter um pouco menos de dificuldade de respirar. Ele vai fazer um pouco menos de esforço do que ele faria se estivesse na boca. E aí eu vou aumentar a chance de ele sair do ventilador, que é sempre um objetivo na UTI. Tirar o paciente do ventilador
para que ele fique bem e ele consiga sair da UTI o quanto antes e ir para um quarto, por exemplo. Ah, agora eu entendi! É um objetivo primordial aí. E fica mais fácil você entender no dia a dia, se um conhecido ou um familiar seu estiver ali na UTI, o porquê desse procedimento. Em geral, tá? Isso aqui não é uma receita de bolo, porque a medicina é muito complexa para ser assim, mas de maneira geral posso te passar uma noção aqui. Se o paciente já está há mais de 14 dias no ventilador, a chance de ser indicado a traqueostomia é bem alta. Então passou de 14 dias, por exemplo. É regra? Não, não é regra. Mas, caso isso aconteça, não ache tão estranho. Isso pede para o médico explicar. Nada aqui do que eu falo vai te isentar de uma conversa bem conversada ali com o seu médico. O médico que está cuidando do seu parente ou de um familiar seu ou algum conhecido. Você precisa conversar com ele ali melhor sobre isso, né? Mas aqui, ó, mais de 14 dias, você pode entender que, em geral, pode ser indicado a traqueostomia. Só que tem outros casos que em até 7 dias poderiam ser indicados. Poderia sim ser indicado um pouco mais precoce, um pouco antes, né? Essa traqueostomia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um paciente com uma lesão da cabeça aqui, ó, que a gente chama de neurológica. Uma lesão gravíssima, que a chance é muito baixa de ele sair do ventilador, pode ser que indique antes de 14 dias, por exemplo, entre 7 e 14 dias ali. Menos que 7 dias é muito difícil indicar essa traqueostomia. É pouco provável, mas na medicina a gente brinca que é nem sempre, nem nunca. Ou seja, umas noções aqui que eu estou dando, tem muita teoria por trás disso, mas é bem assim, de maneira mais simples para todo mundo poder entender o porquê que alguém indicou uma traqueostomia. Então, se eu for gravar aqui, o paciente está ali na UTI, por exemplo, que é o protótipo, tá, gente? É o protótipo de paciente que acaba fazendo a traqueostomia no SUS, no Brasilzão nosso aí da vida. É o Brasil. Uma salva de palmas para o Brasil. É um paciente que está entubado, tubo na boca, conectado no ventilador. Tem dificuldade de sair do ventilador, ou a chance que ele tem de sair é baixíssima. E aí tem várias causas. Posso até falar num vídeo sobre isso, comenta aqui se você acha que vai ser importante para você. Mais de 14 dias ali no ventilador, alta chance de ser indicada. Cada médico vai individualmente com a sua equipe conferir ou não essa indicação. Entre 7 a 14 dias, alguns casos selecionados pode ser que até peça. Menos que 7 dias, quase nunca, mas na medicina nem sempre nem nunca. E aí pelo menos você vai ter uma noção aí do porquê que o seu familiar ou algum conhecido seu foi indicado essa tal da traqueostomia, né? Que se a gente for rachar no meio aqui, ó, tráqueo de traqueia, estomia de corte, de abertura de boca, ou seja, uma abertura aqui na traqueia, um procedimentozinho que quem faz? Cirurgião. Quem indica? Médico que está na UTI, conhecido como médico intensivista. Médico especialista em UTI é chamado de intensivista. Médico intensivista. Aí você vai pegando aí dos vocabulários que você vai ouvir por aí no meio dos hospitais e consultas e tudo mais. E o cirurgião, não precisa ser um especialista, subespecialista, um cirurgião geral consegue fazer sim a traqueostomia, tá bom? Geralmente no particular fica mais para o cirurgião torácico, inclusive, tá? Mas que é responsável aqui por toda essa parte aqui de tórax e pescoço, tá bom? Então, uma dúvida que surge muito no meu dia a dia, os pacientes perguntam bastante, a gente faz várias reuniões aí com familiares para explicar isso daqui. Então, espero que esse vídeo ajude você ou algum conhecido seu. Faz uma compartilha com a gente, compartilha aqui ó, no WhatsApp, clica no botãozinho de compartilhar, manda no grupo de um familiar, do conhecido seu, do WhatsApp e comenta. E se esse conteúdo serviu para você, dá um like aí pra gente, beleza? A gente se encontra na próxima. Valeu, galera!